Eu sou Otávio Detman Schrock, sou aluno da Faculdade Claretiano, cursando licenciatura em História. E esse vídeo ele é uma exposição de um plano de aula para a disciplina de História Antiga e Medieval. Fazendo essa exposição do plano de aula, então, o título dessa aula será Os Primeiros Povos da América, os Índios no Brasil, uma proposta de uma aula de 50 minutos, destinada ao ensino fundamental anos finais, mais especificamente o 6º ano do ensino fundamental. O objetivo da aula é identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas, e especificamente dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras, segundo a sigla EF06HI08. Então, o plano de aula vai focar principalmente nos indígenas brasileiros. Os conteúdos: o povoamento das Américas, os povos indígenas americanos, a chegada dos europeus no Brasil, Cabral descobriu ou ocupou? Os povos indígenas brasileiros com a sua cultura, territórios, vida cotidiana e arte, e o índio hoje, principalmente os povos rondonienses, e a sua ocupação territorial e a valorização da cultura indígena. A estratégia de ensino é passar o material da aula através de exposição oral e visual, mostrando que os índios são os primeiros ocupantes das Américas, do Brasil, de Rondônia, mostrar as artes e cultura indígena, trazendo a reflexão do que precisa se manter, de que precisa se manter essa história como identidade indígena. Temos também a nossa identidade, a nossa história, e não queremos que ninguém as tome de nós. Assim, devemos também preservar as terras, cultura e línguas indígenas. Mostrar que a ocupação indígena é anterior à tradicional exposição do conteúdo da história moderna, remontando então às épocas da pré-história. Num detalhamento da aula, poderíamos detalhar da seguinte maneira. Primeiramente, mostrar as primeiras teorias de ocupação dos primeiros povos da América através de mapas, tempo de 5 minutos. Depois, falar sobre a chegada dos europeus no Brasil, de novo levantando a questão descobrimento ou ocupação e por quê. E é possível falar de uma das lutas de resistência dos indígenas, a primeira que foi a Confederação dos Tamoios, 1556. Também, para essa parte, 10 minutos. Falar também sobre os povos indígenas brasileiros, com mais foco aos rondonienses. Cultura, vida social, arte e localização, para essa parte, 15 minutos. Depois, um espaço para a avaliação dos alunos sobre o conteúdo, 10 minutos. E, ao final, os últimos 10 minutos, a correção em conjunto das atividades e a avaliação da aprendizagem. Os recursos materiais seriam os slides no PowerPoint para apresentar as aulas, cópia das atividades para entregar individualmente aos alunos, um mapa do mundo, um mapa do Brasil e um mapa de Rondônia em tamanhos grandes para manusear e também representação de materiais indígenas. Como é que seria a avaliação? A proposta da avaliação é dividir os alunos em 2 grupos. Cada grupo faria uma atividade objetiva e uma atividade dissertativa. O primeiro grupo que fará uma atividade objetiva seria localizar no Brasil, no mapa do Brasil, a região dos povos indígenas e escrever os nomes dos povos indígenas nas suas devidas localizações. O segundo grupo colocaria V se a frase for verdadeira e F se for falsa nas seguintes frases. Sambaqui, em tupi, quer dizer monte de conchas. Frase verdadeira. É melhor dizer que o Brasil foi descoberto porque a história dos índios não tem muita importância. Falsa. Sambaqui não tem colinas, não são colinas formadas por conchas de moluscos consumidos por antigas populações. Falsa. A região amazônica foi habitada por povos da língua macro-G. Falsa. As cerâmicas marajoara e tapajônica encontradas no rio Amazonas eram de povos de língua tupi. Verdadeiro. Cinta Larga e Uruauau são povos indígenas presentes em Rondônia. Verdadeiro. E nas atividades dissertativas, um dos grupos resumiria os mitos da criação Guarani, que é o sopro de Tupã, e o mito da criação Chavante. E o segundo grupo responderia a questão: o Brasil foi descoberto ou ocupado pelos europeus? Por quê? Então, as avaliações seriam relacionadas a essas questões. As referências de material utilizado foram principalmente materiais retirados da internet, principalmente relacionados a sites diretamente
ligadas aos indígenas, e tem o site unifal-mg.edu.br, que fala dos ameríndios na Mesoamérica e nos Andes, mirim.org/pt.br, antes de Cabral Povoamento, um site também da Isto É, muito antes de Cabral, que fala sobre uma exposição da história antiga e pré-histórica, também relacionada aos índios, aos povos que aqui estavam também. O site do YouTube falando sobre o povoamento das Américas. O site da Nova Escola, também um plano de aula sobre os povos indígenas brasileiros, ontem e hoje, materiais e atividades. Outro site do YouTube, Quem são os índios do Brasil, um vídeo no caso. Outro vídeo do YouTube, Combate à falta de conhecimento sobre os indígenas. Um outro site também, no canal do YouTube, As Raízes do Brasil. Tem um trabalho feito por uma indígena, um plano de aula no programa Preze.com, com o título Plano de Aula Comunidade Indígena, muito interessante também foi colocado. Outro site, pib.socioambiental.org, também tem downloads de vários materiais de livros indígenas, principalmente informativos históricos, relatando as mudanças que aconteceram entre os povos. E um último site, prodoclin.museudoindio.gov.br, que também tem vários materiais em relação aos índios. Ao final, etapas para preparar a aula. A primeira é a escolha do objetivo e o tema da aula. O segundo passo, foi feita a procura de todos os materiais e, finalmente, a seleção de todos os conteúdos. Depois, no terceiro momento, o planejamento da exposição do conteúdo, incluindo todos os recursos e estratégias. E, ao final, o planejamento da avaliação da aprendizagem, também como questionamento da didática de ensino. Então, esse é o planejamento sobre a aula dos primeiros povos da América e também os índios do Brasil.